Imagine ser jovem, trancada em uma torre por ordem do próprio pai, apenas por causa de sua beleza e juventude. Agora imagine, na solidão, encontrar a Cristo e, por amor a Ele, desafiar a tudo. Esta é a história de uma das virgens mártires mais corajosas da Igreja, cuja fé foi mais forte que a tirania familiar e o ódio, enfrentando a fúria do pai e do imperador. Seu martírio foi selado pelo poder divino que transformou a natureza. Hoje, 4 de dezembro, celebramos a padroeira que nos protege das tempestades, dos raios, do fogo e da morte súbita. Sua vida nos ensina que a verdadeira liberdade reside apenas na verdade de Deus. Santa Bárbara, rogai por nós. Vamos pedir a Santa Bárbara uma bênção especial para todos os nascidos no seu dia. Eu tenho 2 queridos nessa data. Uma vive nesse mundo e outro já foi morar com o pai. Não vamos citar nomes. Vocês sabem em seus corações. Bem-vindos, irmãos, ao Todo Dia é Santo. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Dê um tempo na sua correria diária. Silencie os ruídos externos. Acalme seu coração e ouça a voz no seu íntimo. É aí que Deus responde suas perguntas e lhe mostra a direção a seguir. Se a sua vida parece estar enfrentando uma grande tempestade de dor, angústia ou incompreensão, esta história lhe dará a força para permanecer firme. Descubra a coragem da jovem que fez da torre seu santuário. Fique conosco para descobrir o terrível destino do pai tirano e a razão pela qual Santa Bárbara é invocada contra os relâmpagos até hoje, mergulhando na vida daquela que nos lembra. Não há torre nem ameaça capaz de prender uma alma livre em Cristo. Sua coragem é nosso escudo. Em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência, a fé inabalável dos mártires é o farol que ilumina o nosso caminho. É no testemunho deles que encontramos a força para continuar nossa jornada diária. Este é o canal Todo Dia é Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e o poder da esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com a intercessão poderosa. A história de Santa Bárbara é especialmente tocante, pois aborda temas de opressão familiar e isolamento. Ela fala diretamente à dor da depressão e da angústia de se sentir aprisionado em sua própria casa. Bárbara nasceu em Nicomédia, atual Turquia, no final do século III, época das perseguições do imperador Maximino Daio. Ela era filha de Dióscoro, um homem rico e influente, totalmente devotado ao paganismo romano. A menina era conhecida por sua inteligência incomum e principalmente por sua beleza radiante. Dióscoro temia que a exposição social a levasse a se casar com um homem inadequado ou pior, a se interessar pela nova e subversiva religião cristã. Por isso ele ordenou a construção de uma torre suntuosa no campo. Bárbara seria trancada ali, vivendo isolada de qualquer contato com o mundo exterior. E os homens, a torre era uma prisão de ouro, um símbolo da possessividade do pai, que tentava controlar o destino da filha. A jovem, no entanto, passava seus dias em profunda reflexão sobre a vaidade das coisas terrenas. Bárbara observava a natureza pela janela, ponderando sobre o Deus Criador por trás de tanta beleza. Seu coração sentia que os ídolos de seu pai eram falsos e vazios. Durante uma ausência prolongada de Dióscoro, em uma viagem de negócios, Bárbara teve acesso a mestres e tutores. Ela usou essa oportunidade para aprofundar suas questões sobre a fé. Foi nesse período
que ela secretamente se correspondeu com Orígenes e outros mestres cristãos, absorvendo os ensinamentos da Trindade e do Evangelho. O passo decisivo veio quando ela instruiu os construtores da torre a fazerem uma modificação essencial no projeto. Originalmente, a torre teria apenas 2 janelas. Bárbara ordenou que fosse construída uma terceira janela, sem o conhecimento de seu pai. Esta janela tornou-se a primeira confissão pública de sua fé trinitária. A luz que entrava por essas 3 aberturas simbolizava para Bárbara a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que havia iluminado sua alma na solidão da prisão. Ela também convenceu um sacerdote, que conseguiu entrar na torre disfarçado, a ministrar-lhe o sacramento do batismo. A jovem Bárbara entregou sua vida a Cristo. Essa torre, que deveria aprisionar lá ao paganismo e ao desejo do Pai, foi transformada em um verdadeiro batistério e santuário. A graça de Deus venceu a opressão. Quando Dióscoro finalmente retornou, ele ficou furioso ao inspecionar a obra e notar a terceira janela adicionada à torre. Ele exigiu uma explicação imediata. Bárbara, com a serenidade que o batismo lhe conferira, confessou que as 3 janelas representavam o Deus Trino. Ela declarou abertamente que era cristã e não adoraria mais os ídolos. A reação de Dióscoro foi de ódio demoníaco. O amor paterno se desfez na crueldade. Ele sacou a espada para matá-la ali mesmo, em um acesso de raiva indescritível. Mas, milagrosamente, Bárbara conseguiu escapar. A lenda conta que as paredes da torre se abriram ou que uma rocha na montanha se fendeu para protegê-la da fúria assassina de seu pai. Ela se escondeu nas montanhas em uma fenda estreita e profunda. O seu pai a procurou com violência, movido pelo desejo de vingança e pela honra manchada. Infelizmente, a jovem foi traída por um pastor que cuidava de suas ovelhas nas proximidades. O pastor revelou a Dióscoro o esconderijo da filha em troca de uma recompensa. Dióscoro a encontrou e, sem piedade, a arrastou pelos cabelos até a cidade. Ali, ele a entregou ao governador romano Marciano para que a torturasse. Bárbara foi acusada de desafiar os deuses romanos e de se converter ao cristianismo, a religião proibida. O julgamento seria um espetáculo de crueldade. O governador Marciano tentou, inicialmente, persuadi-la com promessas de riqueza e casamento, esperando que a fragilidade feminina cedesse ao luxo. A resposta de Bárbara foi um testemunho de fogo. Ela disse que seu noivo era Cristo e que nenhuma riqueza terrena poderia comparar-se à glória da vida eterna. Sua recusa desencadeou torturas pavorosas. Ela foi açoitada, queimada com tochas e teve seu corpo dilacerado por ganchos de ferro. O objetivo era que ela renunciasse à sua fé. No entanto, sua fé era inabalável. Durante a noite, enquanto estava na cela, Jesus Cristo apareceu-lhe, consolando-a e curando todas as suas feridas. Na manhã seguinte, Bárbara apareceu no tribunal completamente curada e mais radiante do que nunca. Sua cura milagrosa enfureceu ainda mais o governador e o povo pagão. Outra cristã, chamada Juliana, testemunhou o sofrimento de Bárbara e também se declarou cristã em solidariedade. Ela foi presa e torturada ao lado da jovem. As 2 mulheres foram expostas nuas e arrastadas pelas ruas da cidade, sofrendo a humilhação pública. Santa Bárbara elevou seus olhos e implorou o amparo de Deus. Um anjo desceu do céu e cobriu os corpos das 2 virgens com uma veste de luz, protegendo-as da vergonha. Mas um milagre, diante dos olhos da multidão. O governador Marciano, já sem paciência e aterrorizado pelos milagres, decretou a sentença final
a decapitação das duas mulheres. Dióscoro, consumido pelo ódio e pela cegueira espiritual, fez um pedido chocante ao governador. Ele queria a honra de ser ele mesmo o carrasco da própria filha. Marciano, assombrado pela ferocidade do pai, concedeu-lhe essa permissão. Dióscoro levou Bárbara para um monte solitário, onde o martírio seria consumado. A história de Bárbara, que enfrentou a perseguição em seu próprio sangue e lar, toca a ferida da opressão familiar em todas as épocas. Sua coragem é um bálsamo. No caminho para o monte, Bárbara elevou sua última oração, uma prece de profunda intercessão por aqueles que viriam depois dela. Ela pediu a Deus que todos aqueles que se lembrassem do seu martírio ou recorressem à sua intercessão fossem protegidos da morte repentina e sem os sacramentos. A Virgem Mártir sabia que o maior terror para um cristão era ser surpreendido pela morte, sem ter tempo para se reconciliar com Deus e receber a extrema unção. No topo do monte, no dia 4 de dezembro, Dióscoro, com suas próprias mãos, decapitou sua filha. O ódio venceu o laço de sangue naquele momento fatídico. O corpo de Bárbara caiu sem vida, mas sua alma subiu gloriosa ao céu. O silêncio após o ato foi quebrado por um estrondo ensurdecedor que veio do firmamento. Mal havia Dióscoro descido o monte, o céu se cobriu de nuvens negras e um relâmpago pavoroso desceu em linha reta sobre o carrasco. O raio, o instrumento da justiça divina, atingiu Dióscoro em cheio. Ele foi fulminado. No mesmo instante, seu corpo reduzido a cinzas pela força da natureza. O juízo de Deus foi imediato, público e inegável, ligando para sempre a figura de Santa Bárbara aos raios, trovões e à proteção contra a morte repentina. O povo que testemunhou a cena ficou aterrorizado. Muitos pagãos, chocados pelo milagre e pela justiça implacável, imediatamente se converteram ao cristianismo. O corpo de Santa Bárbara foi resgatado por cristãos e sepultado com todas as honras, tornando-se aquele um local de veneração e milagres. Seu martírio foi um testemunho eloquente do poder da fé sobre a tirania e a dor. A história de Santa Bárbara é o triunfo da pureza. Desde então, sua fama se espalhou por todo o Império Romano e depois por todo o mundo cristão. Ela se tornou um símbolo de força contra as forças da natureza. Os fiéis acreditavam que, ao rezar para Santa Bárbara, eles seriam poupados do terror das tempestades e da morte súbita, tendo tempo para a confissão final. Ela é venerada como uma das 14 santas auxiliadoras, um grupo de santos invocados em momentos de grande necessidade e urgência. Sua devoção atravessou séculos e continentes, mantendo-se firme na cultura popular e na liturgia da Igreja. A fé popular nunca a abandonou. Sua intercessão é particularmente forte para os trabalhadores que lidam com risco de vida e materiais perigosos. Ela os protege de acidentes súbitos. A devoção a Santa Bárbara é extremamente forte na América Latina, especialmente em regiões do Brasil e no Caribe, onde as tempestades são frequentes e temidas. Ela é a padroeira dos artilheiros, bombeiros, mineiros e de todos os que trabalham com explosivos ou enfrentam grandes perigos. Sua proteção é essencial. No risco, em Portugal e na Espanha, há inúmeras capelas e fortificações dedicadas à sua proteção. Sua imagem é frequentemente colocada em torres e castelos. No Brasil, muitas cidades e igrejas honram seu nome, mantendo viva a tradição de pedir seu auxílio contra o mau tempo e a violência da natureza. O seu legado mais visível é a Torre de 3 Janelas,
que aparece em todas as suas representações. Ela nos lembra da importância de confessar a fé na Trindade em todos os momentos. Os marinheiros, ao enfrentarem mares agitados, costumavam gritar o seu nome para pedir socorro. Seu poder intercessor é vasto e abrange terra e mar. O local de sua morte e o juízo de Deus servem como um alerta e um consolo. Alerta para a maldade humana, consolo para a justiça divina. A história dela é um grito de esperança para todos que se sentem presos em situações sem saída. Deus sempre abre uma terceira janela, um escape de graça. Ela nos mostra que a juventude e a delicadeza não são obstáculos para a fé. A alma pura tem a maior força que pode existir. Ao longo da história, muitos milagres de cura e de proteção contra o fogo e a explosão foram atribuídos à sua intercessão. Ela é uma defensora incansável. Sua memória é uma constante recordação de que o verdadeiro Pai de todos nós é Deus e que o amor dele supera qualquer ódio terreno. Os milagres atribuídos a Santa Bárbara são tão numerosos que atestam a sua intimidade com Deus e o poder de sua prece. A Igreja honra como um farol de fé e coragem, uma prova de que a vida dos santos é um tesouro inesgotável de inspiração. Seu exemplo nos encoraja a não temer a perseguição ou o escárnio por causa da nossa fé. A recompensa é eterna. A Virgem Mártir é uma inspiração para todos os jovens que buscam a pureza e a castidade em um mundo de tentações. Sua história é um convite à vigilância e à oração constante, para que a morte não nos encontre desprevenidos. Que o seu martírio nos inspire a viver cada dia como se fosse o último, em plena graça de Deus. Um dos milagres mais reportados em sua devoção diz respeito à proteção durante tempestades. Relatos contam de casas atingidas por raios que, por intercessão de Bárbara, não pegaram fogo. Ela é frequentemente invocada contra acidentes de trabalho nas minas, onde o risco de explosão e desabamento é constante. Mineiros levam sua imagem em busca de segurança. O milagre do relâmpago que fulminou Dióscoro é o alicerce de seu patronado. Ele prova que Deus age em favor de seus fiéis de maneira imediata e poderosa. Sua devoção à Santa Eucaristia é intensa, sendo invocada para garantir que o moribundo receba o viático, o último sacramento, antes da passagem. Em muitas tradições existe o costume de acender velas na véspera de sua festa litúrgica para pedir sua proteção contra incêndios e calamidades. A vida de Santa Bárbara nos ensina que o nosso maior inimigo pode vir de onde menos esperamos, às vezes dentro de nossa casa, mas nossa maior defesa é a fé inabalável. Recorra a ela nas suas batalhas internas. Ela nos convida a sermos corajosos na defesa de nossas convicções, mesmo quando isso significa enfrentar a oposição mais dolorosa. Não tema a verdade. Peçamos a Santa Bárbara a graça de transformar nosso isolamento e nossas lutas em um santuário de oração. Que as nossas 3 janelas estejam sempre abertas para Deus. Oremos com profunda fé. Pela intercessão de Santa Bárbara, ó Santa Bárbara, Virgem Mártir, que fostes mais forte que a fúria de vosso Pai e a crueldade dos tiranos, nos vos suplicamos, defendei-nos dos raios e das tempestades e da morte repentina sem os sacramentos da Igreja. Mostrai-nos a terceira janela da fé, que ilumina nossa escuridão. Intercedei por nós para que sejamos corajosos em professar a nossa fé, superando toda a violência e maldade do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a proteção poderosa de Santa Bárbara
seja o seu escudo neste dia. Lembre-se que você não está sozinho nas suas batalhas e que sua fé é mais forte que qualquer tempestade. Se esta história tocou profundamente seu coração, seja um mensageiro da coragem dela. Sua vida pode inspirar outros a enfrentar as próprias torres. Deixe o seu amém nos comentários e diga-nos qual tempestade de sua vida você confia à intercessão de Santa Bárbara hoje. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. A sua participação e divulgação fortalecem a nossa comunidade do amor e fé. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem refúgio na comunidade do amor e fé que estamos construindo aqui. Aniversariantes do dia 4 de dezembro, comemorem na nossa comunidade do amor e fé. Juntos somos mais fortes na oração. E lembre-se, Santa Bárbara transformou o sofrimento em triunfo. Que você encontre refúgio seguro em sua fé e no poder da Trindade. Sua história de vida, detalhada e emocionante, é a prova de que a fé move montanhas e acalma a natureza. Santa Bárbara é mais uma joia na coroa da santidade. Fiquemos todos com Deus e até o nosso próximo santo com outra história emocionante.